O tema da mensagem é: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 1, versículos 16 e 17. João, capítulo 1. Está logo depois de Lucas e antes de Atos dos Apóstolos. Livro de João. Está na Bíblia. Amém? Todos encontraram? Podemos ler a palavra? Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Aleluia. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus que é santo, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que está aqui, o Deus real, que opera maravilhas em nosso meio, o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, o Deus que tem para cada um de nós uma vida ilimitada, uma vida inimaginável, o Deus que tem para cada um de nós um plano perfeito de vitória. É a Ti, Senhor, que nós oramos agora. É a Ti que nós clamamos, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem. Por isso nós estamos aqui como ovelhas, como as Tuas ovelhas, para ouvir a Tua voz e Te seguir, Senhor. Cumprir, ó Deus, com o nosso chamado, com a nossa vocação, fazer aquilo que lhe agrada, viver no modo digno do Evangelho de Cristo, dando, Senhor, o bom testemunho, como verdadeiras testemunhas de Cristo nesta terra. Assim, Pai, eu oro com temor e santo tremor, com humildade e total submissão, pedindo para que, mais uma vez, o Senhor use a minha vida. Porque eu bem sei, Pai, a responsabilidade que está sobre a minha vida. Eu bem sei, ó Deus, a responsabilidade que está sobre mim. A partir deste momento, o Senhor falará aos teus filhos. E eu lhe peço, Pai, que toda palavra que sair da minha boca sejam as tuas palavras. Pois eu darei conta, Senhor, no dia do juízo, por cada alma preciosa que está aqui nesta noite, que está me ouvindo pela internet. Eu sei que eu prestarei contas a Ti. Por isso, Pai, use a minha vida. Fale através dos meus lábios, para que a Tua igreja seja edificada e aperfeiçoada no Teu poder.
e que cresça, Senhor, a tua igreja em maturidade, vivendo a cada dia o poder do Evangelho e da tua graça que nos foi concedida. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu filho amado, ministro Vinícius, minha querida e amada esposa, pastora Dani, obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres, salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, aqueles que foram chamados por Jesus para nascerem de novo, fazerem parte da família de Deus, aqueles que foram trazidos pela boa mão do Senhor a esta graça maravilhosa e viverem por ela cada dia, frutificando para Deus. Aqueles que são o reino dos sacerdotes, a nação santa, os amados de Deus, as pedras que vivem, o bom perfume de Cristo, os embaixadores em nome de Jesus aqui nesta terra. Nós somos um povo escolhido e fomos escolhidos para receber a plenitude de Deus e graça sobre graça. O versículo 16 deste texto de abertura em João, capítulo 1, diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Então, este altar é um altar que glorifica a Deus, é um altar que o exalta, que o reconhece em todas as coisas, que dá somente a Jesus toda a honra e toda a glória, e eu, como pastor desta igreja, como anjo desta igreja que o Senhor colocou, eu o adoro, eu o louvo, eu rendo graças ao único e soberano Deus, aquele que me salvou, aquele que me regenerou. A minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma bendiz o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. O Deus nosso em que está a nossa salvação. O Deus fiel e verdadeiro. O Deus que nos concedeu a sua plenitude e graça sobre graça. A Jesus, o nosso Senhor, honras e glórias sejam dadas hoje e para todo sempre. Amém. Igreja, o plano de Deus, a vontade de Deus para nós, e nós precisamos entender isso, ok? Porque quando Deus revela a sua vontade, o seu plano, Ele revela para aqueles que Ele chama. Então, aquilo que você ouve aqui, se Deus tiver o propósito de outra pessoa ouvir, essa pessoa também vai ouvir. Porém, o que você precisa entender é que neste momento, Deus teve o propósito de você ouvir. Então, nós precisamos receber este momento com toda a nossa atenção. Então, olha, não se distraia com outras coisas, não saia para ir ao banheiro, não fique olhando para o relógio, ok? Não perca a conexão. Não perca a conexão. Fique agora antenado a tudo que Deus irá falar. Por quê? A vontade de Deus é que nós cresçamos em conhecimento e cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Por isso, interessa este altar, e me interessa e deve interessar a você, receber do Senhor a revelação deste conhecimento, para que nós sejamos cada vez mais sábios e cheios
do poder de Deus. Aleluia. Alimentados pelo alimento sólido, alimentados pela graça sobre graça. Porque este é o plano de Deus para cada um de nós. Este é o plano de Deus para esta igreja. Em Efésios 4, versículo de número 7, diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A graça nos foi concedida. Diga: a graça me foi concedida. Então, olha, o favor de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus nos foi concedido. Ou seja, tudo que o Senhor fez por nós é a sua graça. Se resume na graça. E muitos aí fora dizem, você já deve ter ouvido, que nós não somos merecedores desta graça. Você já ouviu falar isso? Que nós não somos merecedores, que a graça ela é imerecida, que nós não merecíamos o favor de Deus, porque nós somos pecadores e que nós merecíamos o inferno. Você já ouviu isso? Então nós vamos entender aqui esta questão, porque a palavra ela é libertadora. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos entender que a graça nos alcançou. Não fomos nós que alcançamos a graça. A graça nos alcançou. Então, e ela nos alcançou não por nossos próprios méritos. Não por algo que nós fizemos. Ou seja, a graça nos foi concedida pela vontade de Deus. Ok? Até aqui? Ou seja, Ele nos concedeu. E se Ele nos concedeu, nós merecíamos ou não? Deus concedeu, olha lá. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Se a graça foi concedida a mim, a você, eu e você merecíamos? Responda, igreja. Está com dúvida? É que você ainda não tem essa revelação, mas você vai ter agora. Deus não nos daria se nós não merecêssemos. Deus não iria nos conceder se não merecêssemos. Ou seja, eu quero, neste momento, com a verdade, destruir fortalezas que talvez possam existir na sua mente. Que talvez você diga: eu não merecia a graça de Deus. E isso são ranços legalistas. Isso são coisas judaizantes. Se você não fosse merecedor, Deus não teria lhe concedido a sua graça. Ou seja, a graça imerecida, ela é o quê? Ela não foi alcançada por próprios méritos, mas ela foi concedida. E se foi concedida é porque eu e você merecíamos receber esta graça. Porque se nós não merecêssemos, nós não teríamos recebido. Estão entendendo? Deus não abriu nenhuma exceção para conceder a sua graça a mim ou a você. Ah, eu vou abrir uma exceção para ele. Ele não merece, não, mas eu vou abrir uma exceção. Você acha que Deus falou isso? Você acha que Deus falou isso, amado? Você acha que Jesus foi lá na cruz e falou assim: eles não merecem, não, mas eu vou abrir uma exceção, eu vou lá. Jesus fez isso? Não. Então, você sempre foi merecedor da graça de
de Deus. Isso te traz alegria? Te traz paz? Então Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu a sua graça. Em Lamentações 3:22 diz assim, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E Romanos 9:14-16 diz, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Em João 15:16 diz, não fostes vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aleluia! Então eu não posso viver com esse pensamento de autopiedade. Ah, porque eu não merecia. Porque eu não merecia. Você merecia. E agora, porque você merecia, você tem que viver o modo digno do Evangelho de Cristo. Porque a você foi concedida a graça de Deus. Amém, igreja? Em 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o autor do amor é Jesus. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Sim, como diz em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então não diz que ele nos deu vida sem merecermos. A Bíblia diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Não está escrito ali, olha, sem merecer vocês receberam vida. Não está escrito isso na Bíblia. Amém? Então, a graça é o dom de Deus concedido a nós para que recebamos a salvação. E quem é aquele que tem direito à salvação? Aqueles que foram predestinados. Então, os que foram predestinados são merecedores da graça. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, é Cristo que diz, ele merece. E aquele não merece. Este merece. E aquele não merece. Quem é aquele que não merece? Os filhos da perdição. Os filhos do diabo. Estão entendendo? Então todas as ovelhas de Cristo merecem a graça do Senhor. E receberão. Todos. Nenhum se perderá. A igreja está entendendo? Então a graça é o dom. A palavra nos revela que, além da graça da salvação, o Senhor também nos concedeu uma segunda graça. Um segundo benefício, que é a graça sobre graça. Vamos de novo lá para João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então o que nós entendemos? Que esta primeira graça é a graça da salvação que alcança todas as ovelhas, sem exceção. Amém? Todas serão salvas por esta graça maravilhosa. E esta graça sobre graça são os benefícios desta graça em vida. Amém? São as melhores e superiores promessas. E nós somos chamados para viver isso. Então, olha... Aí temos o que? O privilégio, não é? Porque os nossos irmãos que estão na lei, eles vivem a graça, mas eles vivem a graça da salvação. Eles não têm o privilégio da graça sobre graça. Estão entendendo? Eles não têm os benefícios. Os benefícios. Este segundo benefício que o apóstolo Paulo cita
na sua carta aos Coríntios, os nossos irmãos legalistas não têm este segundo benefício. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés para quem? Para os judeus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, para a salvação tanto de judeus como dos gentios. O Senhor concedeu, o Senhor nos concedeu a graça e a verdade, e Ele nos disse, cuidado, não coloque lei na sua vida. Quando o Senhor abriu os nossos olhos, abriu os meus olhos, isso ficou bem claro no meu coração. Cuidado, não coloque lei na sua vida. Em Gálatas 3, 10 a 12 diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito, todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Ora, a lei não procede. Versículo 12 não tem? Meu filho, ministro, pastora, cadê o versículo 12? Não tem. Ora, a lei não procede de fé. Então, está bem claro que a lei não procede de fé. Nós somos uma igreja que entende bem essa verdade. Nós somos uma igreja que vive a pura e a genuína graça de Deus. Nós não misturamos lei com graça. Por quê? Porque a lei com graça, ela gera desgraça na vida espiritual de uma ovelha. Em Gálatas 5, versículo 9, diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é o fermento? O fermento é a lei. E a lei, para nada serve, ela serve só para fazer perder o poder da graça. Então, um pouco de lei misturada com a graça, ela faz isso, ela gera uma desgraça. Em Gálatas 2, 21, o apóstolo Paulo diz assim, e nós também dizemos, não anulo a graça de Deus. Você pode dizer isso? Eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, esta igreja não anula a graça e a verdade de Deus. Você diga amém. Tito 2,11 diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Este versículo, muitos distorcem, muitos compreendem de uma forma errônea, porque foi Paulo que escreveu a Tito, e muitos legalistas usam esse versículo para contradizer a própria predestinação que Paulo também ensinou. Por não terem os olhos iluminados, não é? Eles pegam este versículo e dizem, olha, tá aí, ó, Deus quer que todos os homens se salvem. Deixando, então, trazendo o poder do livre-arbítrio, que não existe. Não existe livre-arbítrio para salvação. Então, quem são estes todos? Não é? Todos os homens. Quem são estes todos os homens? São todos indiscriminadamente? O mundo inteiro? Todas as pessoas? Inclusive os filhos do diabo? Absolutamente não. Então, quem são todos os homens? São todos que ele conheceu antes da fundação do mundo. Todos aqueles que em amor foram predestinados para a salvação. Então, o Senhor quer que a todos estes homens, todas essas mulheres, chegue o conhecimento da graça de Deus. Mas, pastor, se um filho do diabo se arrepender de todo o seu coração e se converter ao Senhor Jesus, ele não será salvo? Se um filho do diabo
se converter a Jesus, se arrependendo de todo o seu coração, amado, essa pessoa, ela nunca foi um filho do diabo. Ela sempre foi uma ovelha. Ela pôde ter andado como um filho do diabo, fazendo coisa errada. Mas se isso acontecesse, arrependimento de fato e conversão ao reto caminho, essa pessoa sempre foi ovelha. Por quê? Porque um filho do diabo jamais se converterá a Cristo. Um filho do diabo jamais receberá Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Então, a ovelha, ela pode viver com atitudes de filho do diabo, mas se ela é ovelha, chega um momento da vida dela que ela vai ouvir a voz do seu pastor e vai seguir a Cristo. Então, o filho do diabo, ele jamais firmará os seus passos no caminho da santidade. Só quem é ovelha que pode fazer isso, porque é aquela que é merecedora da graça de Deus. E a esta pessoa, a esta ovelha, o Senhor chama e a conduz no reto caminho. Então, o lobo nasce lobo e morre ovelha. Não, o lobo nasce lobo e morre lobo. E a ovelha nasce ovelha e morre lobo. Não, a ovelha nasce ovelha e morre ovelha. Então, é assim exatamente que funciona. Amém, amado? Então, não há possibilidade de uma ovelha ir para o inferno. Não há possibilidade. Todas as ovelhas serão salvas. E não há possibilidade de nenhum lobo ir para a glória. Não há possibilidade. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então só ouve a voz de Jesus quem? Quem é a ovelha. Quem é a ovelha. E todas serão salvas pelo bom pastor. Todas. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Aleluia. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Uma ovelha não pode se perder. Não há possibilidade nenhuma de uma ovelha ir para o inferno. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. O Senhor, naquele dia, dirá: passai à minha direita, benditos de meu Pai. Passai à minha esquerda, malditos de meu Pai. Então, já está separado, já está feito. Tudo já está feito. Em Gálatas 3, 16 e 17 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão, aleluia, e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo, E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Amado, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Olha, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Então, olha, ora, as promessas foram feitas a quem? A Abraão e ao seu descendente. Então, as promessas de Deus estão na onde? Estão na graça. Estão na graça. Não, mas tem coisas que aparecem na lei. Isso tudo vem da graça. Então, e esta graça foi revelada 430 anos antes de Moisés a Abraão. E o Senhor, na lei, quando ele trouxe a lei através de Moisés, ele deu sinais do que haveria de ser novamente. Ele deu sinais da sua graça ao povo que ele tirou do Egito. Olha em Deuteronômio 7, versículos 7 e 8.
Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, aleluia, aleluia, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Aleluia! Porque o Senhor vos amava. A graça, mano. A graça de Deus. Então, os que vivem a graça genuína, que vivem a fé verdadeira, estes, de fato, têm paz com Deus. Você tem paz com Deus? Tem paz com Deus? Que bom. Porque o que você é ensinado aqui e recebe é para lhe trazer paz com Deus. Não tem paz com Deus quem não tem este conhecimento que você tem. Não tem paz com Deus os que vivem aí na incerteza da salvação, na incerteza da justificação. Então estes não podem ter paz com Deus. Em Romanos 5, 1 e 2 diz: justificados. Aleluia. Diga, eu sou justificado. Amém. Justificados, pois, mediante a fé. Então não é mediante um batismo, não é mediante um sacrifício, não é mediante um jejum, não é mediante nada disso. Mediante a fé. E nós vimos bem aqui o apóstolo Paulo dizendo que a lei não provém de fé. Então nada da lei está relacionado à fé. A fé genuína está relacionada somente à graça. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quem está firme na graça de Deus aí? Então o justificado, amado, o que está firme na graça de Deus, tem paz com Deus. Ele deita e dorme. Ele deita e dorme em paz. E ele tem um sono doce. Não tem preocupações. Não tem tormentos. Ele vive em descanso. E sabe por quê? Porque ele entende também que para os seus amados Deus dá enquanto dorme. Então enquanto ele está dormindo, Deus está trabalhando a seu favor. Não tem preocupações. Em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amados, se nós estamos aqui hoje, tudo foi pela vontade de Deus. Porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos amou. Por isso nós estamos aqui. Em Gálatas 1,15 diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Quando, porém, ao que me separou antes de... Ele entendeu. Ele entendeu. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Que coisa mais linda, meu amado. Que coisa mais linda. Entender a predestinação, entender a vontade soberana daquele que nos criou. E entender o que nós estamos fazendo aqui.
Romanos 8, 28 e 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está aqui porque você foi chamado segundo o propósito de Deus. Se alguém foi instrumento para lhe trazer a este aprisco, entenda, Deus fez isso. Deus fez. Ah, pastor, porque a irmã me convidou, o irmão me convidou. Deus fez isso para que você estivesse aqui. Toda a glória é de Deus, porque o propósito é do Senhor. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Então todos nós estamos aqui, todos e todos. Estamos aqui pelo chamado e pelo propósito de Deus. E isso é muito, muito sério. Não é brincadeira. Em Romanos 9,18 diz: logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Sabe, o apóstolo Paulo, ele traz essa explicação aos romanos, usando a saída do povo do Egito. Não é? Quando Moisés vai a Faraó para falar com o Faraó, para Faraó libertar o povo. Então, nós podemos ver aqui claramente a soberana vontade de Deus acontecer. E assim, sem nenhuma dificuldade, amado. Porque acho que tem pessoas que pensam que alguma coisa é difícil para Deus fazer. Acho que tem pessoas que pensam assim: não, aquilo lá acho que Deus não consegue fazer, não. Porque assim, tem pessoas que não entendem, sabe? Falam, não, porque Faraó não queria libertar o povo. Porque Faraó, ele encarou Moisés. Faraó. Tem gente que só pensa assim. E pensa que Moisés era o coitadinho. E não vê o que estava por trás de tudo isso. Não vê a situação onde Deus diz assim: olha, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Aleluia! Aleluia! E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, sabe, tem pessoas que olham a dificuldade e acham que a dificuldade está sendo maior que Deus. Tem pessoas que olham ali a situação contrária e pensam que aquela situação contrária está sendo maior que Deus. E Deus vem e diz assim: olha, para isso mesmo te levantei. Para isso mesmo eu te levantei. Para que o meu nome seja anunciado. Moisés vai lá e fala com o Faraó. Fala para ele libertar o meu povo. Mas eu vou endurecer o coração dele. Porque o meu povo vai sair de lá com manifestação de poder. Porque eu penso, mano, que na primeira vez que Moisés foi lá, eu penso até que Faraó, acho que até pensou, leva... Não vai! Porque Deus endureceu. Faraó não entendeu nada. Faraó não entendeu nada. Teve um momento que Faraó falou para Moisés: Moisés, ora por mim. Ora ao teu Deus por mim. Olha, amado. Porque
por ele mandava levar. Tanta praga que chegou, mano. Tanta destruição que chegou. Ele já não estava aguentando mais, ele queria falar, leva. Mas Deus fazia o que? Endurecia o coração dele. Não vai. E aí ele padecia. E quem fazia tudo? Deus. E aí chega um ponto que ele diz para Moisés, Moisés, ora ao teu Deus por mim. Então, amados, ouça. Ele tem misericórdia de quem quer. E também endurece a quem lhe apraz. Você está aqui? Você está aqui? Oh, coisa linda de Jesus. Oh, coisa linda de Jesus. Ele teve misericórdia, ele concedeu a sua graça. Então, o que eu quero com isso, amado? Lhe fazer entender o valor que você tem que dar a isso. Eu quero, em nome de Jesus, lhe mostrar o valor que você deve dar a isso. Porque tem muitos crentes, amado, da graça, que não dão o mínimo valor a isso. Sabe, que não entenderam, ou não fazem que não entendem, ou não sei. Aquilo que nos foi concedido, a graça do Senhor, a plenitude de Deus. Em 1 de Pedro 5,10 diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o sofrimento por Cristo, amado, ele é necessário na vida de todos que são chamados. Ouça e entenda. Porque quando Cristo nos tira do Egito, nos tira do mundo, ele nos tira para fazer povo seu. Amém? E o que é ser povo de Deus? É andar com Deus e não é mais andar no mundo. E isso pode ser que venha causar alguma dor, porque isso talvez cause alguma rejeição, até entre família, dentro da família. Eu passei por isso, dentro da minha casa, da minha família. Eu fui rejeitado, eu fui criticado, eu fui apontado, eu fui humilhado. E, enfim, eu não mudei a minha posição por nada do que veio contra a minha vida, porque eu entendia bem o que Deus estava fazendo na minha vida. E graças a Deus que eu permaneci firme. Então, o apóstolo Paulo diz que nós não fomos chamados somente para crer em Cristo, mas também para padecer por Cristo. Então eu preciso entender o que é esse padecer. O que é esse padecer? Esse padecer por Cristo, amado, muitas vezes é você ter ali a sua vida com Deus e só você e Deus. Porque quando Deus falou para Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não falou para ele assim, olha, Abraão, sai do meio da sua parentela, que depois eu vou te colocar no meio de um grupinho aí, vou te colocar no meio de outras pessoas aí, de umas amizades aí, e você vai andar com eles e você vai ter aí uma vida normal com esse povo. Deus não falou isso. Sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Com quem? Com a tua família e mais ninguém. E ele levou Ló. Levou o sobrinho. E não era para ter levado. Era para ter ido ele, a esposa, os seus servos que ele já tinha e os seus rebanhos. E ido para onde? Para onde Deus ia lhe mostrar. Amado, quando Deus me chamou,
Você pensa que foi gostoso para mim privar os meus filhos, o meu filho, no caso Vinícius era nascido, a Maria ainda não, privar o Vinícius? Eu privei muita coisa do Vinícius que talvez eu não precisasse ter privado porque a gente se converteu na lei. E a lei mata, né? A lei mata. Mas enfim, eu não me arrependo por quê? Porque eu padeci por Cristo. Eu padeci por amor à palavra, por amor a Cristo. E eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho hoje. Pelo exemplo que eles são de cristãos. E se eu não tivesse agido de tal forma, talvez eu não tivesse um testemunho para estar neste altar. Porque antes de eu ser aqui pastor, eu tenho que ser pai e os meus filhos têm que ser submissos a mim. Os meus filhos têm que, antes de eu ser pastor, me respeitar como pai. Para que eu possa subir aqui e ser de fato o teu pastor. Então eu louvo a Deus por tudo que o Senhor me conduziu, me mostrou. E eu padeci por Cristo. Então, quando o Senhor me chamou, Ele não me chamou somente para crer, mas também eu padeci. Eu padeci. Porque as pessoas não me entendiam. As pessoas não entendiam o que eu fazia com os meus filhos. Não é, pastora? Nós éramos muito criticados. Nós éramos apontados, julgados. Eu acredito que talvez a minha irmã também, a Tili, em Lençóis, né, ela teve esse padecer também por Cristo. Porque a minha irmã também, quando ela foi chamada primeiro, né, ela foi chamada primeiro, e eu me recordo que ela também foi bastante criticada, foi também bastante julgada pelos da família, porque nós viemos de uma família idólatra, de uma família que não aceitava a Bíblia, que não aceitava a palavra de Deus. E foi muito difícil a nossa conversão a Cristo. Então o que eu quero dizer aqui? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Então eu quero dizer assim, eu sofri. Hoje o senhor sofre, pastor? Nem um pouco. Mas nem um pingo. Não sofro. Por quê? Porque eu estou sendo aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. A cada dia nessa graça, eu fico mais forte, amado. A cada dia nesta graça, minha família fica mais forte. A cada dia nesta graça, nós conhecemos o Deus desta Bíblia. Nós conhecemos o Deus o qual nós temos servido aqui. Então nós não negamos a Cristo. Porque nós entendemos o que nos foi concedido. Assim como Paulo disse, deixa eu achar aqui. Quando Paulo entendeu, aleluia, que o Senhor havia lhe separado desde o ventre. Me ajuda aí, pastora. Se achar, já pode colocar aí. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, olha, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, assim foi comigo e com você. Ele já deu esse propósito a mim e a você antes de nascermos. Então, isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Porque a pessoa que ela vai contra isso, ela está se colocando contra Deus. Porque Paulo, quando foi revelado a ele aceitou o chamado. Ele se despiu de tudo. E ele viveu para Cristo. Em tudo, Cristo o honrou, sabe? Deu o respaldo, deu a proteção e o exaltou.
Ele é o apóstolo dos apóstolos. A igreja está entendendo? Em Hebreus 4, versículo 16, olha o que diz. Acheguemo-nos. Não diz para a gente se afastar. A Bíblia diz para a gente se achegar. Amém? Acheguemo-nos, portanto, de que forma? Confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a graça é o nosso socorro. A graça é o nosso socorro para os dias de angústia, para os dias de aflições. A graça nos mantém de pé. A graça nos mantém firmes. A graça, o viver por fé na palavra, crer e confiar no que está escrito. Não viver por obras da carne, não mais por jejuns, por sacrifícios, por batismos, mas por fé. Em Gálatas 2,14 diz, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, o que é isso aqui? Paulo repreendeu a Pedro, dizendo que ele não estava vivendo corretamente na verdade do Evangelho. Ele estava fora da verdade. E é o que a maioria das igrejas hoje estão fazendo. Estão fora da verdade, obrigando os gentios a viverem como judeus, praticando lei. Tendo que passar por batismo, obrigando a fazer jejum, a fazer sacrifícios, a fazer campanhas. Isso não tem nada a ver com fé. Em Gálatas 2,16 diz, sabendo contudo que o homem, olha, o apóstolo Paulo continua falando para Pedro, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Mas pastor, eu penso que não tem problema nenhum ficar em uma igreja que prega jejum, que prega batismo, que prega um sacrifício. Eu não faço. Eu já ouvi muito disso. Pessoas que o Senhor permitiu eu pregar a graça. E eu ali dessequei ali alguns, né, os pontos mais importantes da questão da doutrina da graça. E por fim a pessoa disse assim, eu não vejo problema algum em a pessoa ficar numa igreja que se tem um batismo em água. Eu não vejo a pessoa ficar numa igreja que se tem lá um jejum. Eu mesmo, a pessoa falando, eu não faço jejum. O pastor fala para fazer jejum, eu não faço. Então é hipócrita do hipócrita, né? Então, a pessoa pensa assim, como diz nosso amiguinho lá, né, de Ourinhos, tudo bem, né? Tudo bem. Quer pensar assim? Pensa. Mas quem pregou isso, sabe, foi exatamente Pedro. Foi Pedro que pregou o sacrifício, que pregou o batismo, que pregou o jejum, e foi ele que foi repreendido por Paulo. Por quê? Porque ele não andava segundo a verdade do Evangelho. A verdade foi revelada a Paulo. Em Gálatas 11, 12 diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, mediante a esta afirmação, ele entrega outra afirmação e ordem, que está em Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além
do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então você, amado, não está debaixo de maldição, diga graças a Deus. Você não está em um evangelho maldito, diga graças a Deus. Você está na pura e genuína graças a Deus, diga graças a Deus. Um evangelho sem fermento. Em 1 Timóteo 6,3 diz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, olha aqui, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, se alguém ensina outra doutrina, que seja diferente desta que eu ensino, e essa pessoa não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o que essa pessoa faz? Ela está ensinando uma doutrina que não é saudável. Porque toda e qualquer doutrina que não seja a graça revelada pelo apóstolo Paulo, não é uma sã doutrina. É uma doutrina doente, que provoca doença, seja lá espiritual ou até física. Em 1 Timóteo 6, 4 e 5 diz, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, que é a graça, é fonte de lucro. Então, nós precisamos entender que nós temos vivido estes dias de pessoas que querem contender com a graça, sabe? Tem mania por questões. Não, mas por que isso? Mas por que aquilo? Não, por que não jejua? Por que não batisma? Mas tem que dar o dízimo? Sabe? Questões, contendas de palavras, sabe? Enfim. 1 Timóteo 1,3. Quando eu estava, pastor, isso, é isso mesmo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Essa semana perguntaram para mim, viu, lá na tua igreja você dá oportunidade? Falei, não. Não. Mas como? Não. Lá naquele altar só sobe só quem Deus manda. Para subir naquele altar tem que estar preparado. Porque eu sei o trabalho que dá para ensinar certo. E com 10 minutos, você perde tudo. Com 10 minutos de palavras erradas, numa outra doutrina, você perde o trabalho de anos. Então eu sei bem o que foi confiado a mim. E isso vai ser cobrado de mim. Não vai ser cobrado daquele que eu der oportunidade. Então Deus me livre. Eu entendi muito bem isso, viu, diaconisa Diácono Ricardo? Eu entendi muito bem essa questão. Por isso nós somos uma igreja que não dá oportunidade aqui. Negativo. Aquele que o Espírito Santo apontou, sinalizou, mostrou que é um instrumento para falar à igreja, vai ser ele. Só vai assumir o outro aqui quando o Senhor me recolher. E aqueles que vêm atrás de mim, no mesmo ensino, olhando para mim, me tendo como modelo. Caso contrário, não sobe, não vem, não vai falar. Por quê? A doutrina, ela é uma coisa séria. Está lá, ó. A fim de que não ensinem outra doutrina. Eu não posso, sabe, deixar algo duvidoso aqui para você. Assim, sim, não, não. Então, a mensagem ela é transformadora.
Você tem que sair daqui para a tua casa com a mente esclarecida. Tem pessoas que dizem, nossa, né, falam para minha esposa, para a pastora, às vezes, nossa, o teu marido ele explica bem, ele fala bem, ele... É o dom que Deus me deu para quê? Para que você seja bem alimentado. Para que não fique dúvida. E se ficar dúvida, por favor, não vá embora com ela. Venha até mim. Pastor, tive uma dúvida aqui. Esclareça para mim, por favor. Então vamos pedir ao Senhor para que isso seja esclarecido. Nós não podemos viver com dúvida. Porque nós temos paz com Deus. Quem vive com dúvida não tem paz com Deus. Amém? Então a doutrina da graça de Deus, amado, ela é o ensino da graça de Deus. É o ensino, a doutrina é o ensino. E a graça de Deus é o evangelho verdadeiro. Então este altar ensina. Este altar luta pela doutrina da graça de Deus. Eu, o seu pastor, luta pela verdade do evangelho. Por quê? Porque este é o alimento para as ovelhas de origem gentílica. Em Hebreus 13:9 diz, vou correr um pouquinho aqui. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Mateus 16:12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, ou seja, da lei. Por isso Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouco de lei perde toda a graça. Lucas 12:1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A maioria do que se chama cristianismo aí fora hoje é hipocrisia, igreja. Por isso que nós temos que nos firmar cada vez mais na verdade que é ouvida por este altar. Marcos 7:9-13. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ok? Está entendendo? O cuidado que nós temos que ter com a doutrina. Está entendendo? Por isso que as pessoas convidam a gente para ir na igreja e a gente fala, não, vai você não, vai você na minha. Aí vamos fazer uma visita. Não, não faço visita. Vamos fazer uma visita. Não. Quer que eu vou pregar? Então me chama para pregar. Eu vou. Eu vou com o maior prazer. Fazer visita? Não, não faço visita. Faz você na minha. Por quê? Porque nós entendemos essa questão da doutrina. Amém, igreja? Então nós vamos aqui encerrar. Eu vou para a reta final agora. Voltando agora para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Daqui para frente. Isaías 61, versículo 7. Recebe aí. Você está no lugar certo, você está no lugar da sã doutrina, você está na graça sobre graça, você recebeu da plenitude de Deus, a graça lhe foi concedida, você foi merecedor para estar aqui, para receber. Então agora, amado, Deus quer que você desfrute desses benefícios. Amém? O Senhor diz, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Isso é para você. Isso é para mim. Isso é para nossa casa, é para nossa família, é para esta igreja. Porque nós temos uma herança. Nós temos uma herança, igreja. Essa herança é nossa por direito. Isaías 54, versículos 2 e versículo 3. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.
porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua prosperidade, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Vai transbordar. Vai transbordar. Para a direita e para a esquerda. Alarga o espaço, amado. Alarga o espaço. Estenda. Estenda, não impeça. Alonga as tuas cordas. Firma bem as tuas estacas. Porque haverá prosperidade para a tua vida. Haverá crescimento sobremaneira. Eu creio nisso. Gênesis 24, 34 a 36 diz: então disse, sou servo de Abraão. Eliezer se apresenta e diz, sou servo de Abraão. E ele continua, o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor. E ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz um filho. E a este deu ele tudo quanto tem. É promessa de fazer grande. É promessa lhe dar bens preciosos e deleitáveis. É promessa lhe dar, lhe fazer grande nesta terra, amado. Lhe fazer grande, lhe fazer, sabe, aquilo que Deus fez na vida de Abraão, e o servo de Abraão pôde testemunhar. Ou seja, o servo de Abraão, ele era abençoado pela vida de Abraão. Então Deus vai colocar na tua vida a prosperidade para que você abençoe outros. Então, se você tem sonho aí de um negócio para a tua vida, amado, creia que esse negócio vai crescer muito. E esse negócio vai abençoar outras vidas que o Senhor vai colocar para caminhar com você. E pastor, como que tudo isso aconteceu na vida de Abraão? Vamos lá, para terminar. Com Romanos 4, 18 a 22. Porque você sabe da história de Abraão. Você sabe qual foi a história de Abraão com Deus. Que não foi fácil, não. Não foi fácil. Não veio tudo assim de mão beijada. Ele teve tempo de espera, teve tempo de angústia, tempo de luta. Abraão teve N experiências com Deus. Mas tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. E por quê? Tem um porquê. Vamos lá. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Aleluia. Está aqui o porquê que ele recebeu tudo. Está aqui porque Eliezer disse que ele era muito abençoado. Porque ele creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, a sua esposa já tinha 90, já tinha parado com o costume, né, das mulheres, já era algo de fato impossível ela dar à luz. Versículo 20. Aleluia. Vocês estão entendendo, meus amados? Era algo totalmente impossível. Era impossível. Ele já tinha 100 anos. A esposa já estava com 90, não tinha mais fertilidade nenhuma. Não podia ser mais fértil. Aliás, ela era estéril. E ainda mais com 90 anos. Vamos entender. A impossibilidade era total aos olhos humanos. Aos olhos humanos era 100% impossível. Mas a Bíblia diz que sem enfraquecer na fé, ou seja, mesmo com 100 anos, ele disse, não, eu vou ser pai.
O Senhor prometeu: eu vou ser pai. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Por isso, ele recebeu o que recebeu da parte de Deus. E viveu 175 anos e morreu em ditosa velhice. Eu creio, amado. Eu creio neste Deus, eu creio nesta palavra. Eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso à nossa frente. Eu creio que algo surpreendente vai acontecer na minha e na tua vida, por esses dias que estão para acontecer em nossa vida aí. Porque o Senhor está falando. E Ele não faz nada sem antes comunicar. Sem antes trazer o aviso que Ele está fazendo. Que Ele está fazendo acontecer. Os meus olhos verão. Você crê que os seus olhos verão? Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, oh Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus que é santo, Deus que é justo, o Deus que fala com o seu povo, o Deus que fala com a sua igreja, o Deus de maravilhas. Senhor, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, num bom futuro para a tua igreja. Eu creio num bom futuro para a nossa vida, Pai. Eu creio, Deus, que haverá a prosperidade sem medida. Creio que haverá, Senhor, abundância. Abundância de paz, abundância de dias, abundância financeira. Eu creio, Deus, porque é a tua promessa. É a tua promessa para aqueles que foram chamados por ti. Aqueles que foram chamados para ter uma vida contigo. Aqueles que foram chamados para viver a santidade. Aqueles que foram vocacionados para serem o seu povo e o Senhor ser o seu Deus. Aqui estamos, Jesus. Aqui estão, Senhor, o teu povo, os teus filhos, as tuas ovelhas, aqueles que o Senhor ama, aqueles que o Senhor ama, aqueles os quais o Senhor concedeu a sua graça. Jesus, nós recebemos, Pai, a mudança de vida, a mudança na nossa história. Recebemos a elevação. Nós recebemos, Jesus, as portas abertas, as grandes oportunidades diante de nós. Porque Tu és o Deus que vai adiante de nós, que endireita os caminhos tortuosos, que quebra as portas, que despedaça as trancas, e que abre o caminho para que passemos, Senhor, para que entremos e venhamos a possuir a terra, possuir aquilo que é nosso por direito, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Pai amado e bendito, não haverá limites para a Tua igreja, não haverá limites para o Teu povo, Jesus. Eu creio, Senhor, que a nossa posteridade será poderosa nesta terra.
a nossa posteridade, a nossa descendência será poderosa nesta terra. Jesus, eu recebo, Pai, grandes negócios nesta igreja. Homens e mulheres, empreendedores, comerciantes, empresários, empresárias, homens e mulheres grandes, porque o Senhor os fará grandes, o Senhor os elevará, assim como tu fizeste com Abraão, Senhor, o nosso pai da fé, assim como tu fizeste a ele, assim como o servo Eliezer pôde testemunhar, assim nós também, Senhor, teremos esse testemunho. Assim nós também, Jesus, aqueles que estarão à nossa volta vão dizer: o Senhor tem o abençoado muito, o Senhor tem o feito grande, o Senhor tem o dado riquezas, o Senhor tem dado a ele uma vida abundante em todas as áreas, na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar, na vida ministerial, na vida emocional. Ele tem paz com Deus. Ele tem paz com Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu recebo para as ovelhas desta igreja, aqueles, Senhor, que saíram da sua parentela, aqueles que foram chamados por Ti para viver contigo, aqueles que honram e têm honrado o Teu chamado. Eu creio, Jesus, que viverão novos dias, com muitos motivos de riso, com muita alegria, com paz em seus corações, desfrutando dos benefícios das Tuas promessas. Está escrito, Senhor, e Tu estás a nos mostrar que isso também chega à nossa vida por meio da fé no Teu nome, da fé em Cristo. E nós estaremos aqui, dia após dia, confessando, declarando, chamando a existência, Senhor, profetizando aquilo que está escrito, e está escrito para o nosso viver. Nós vamos desfrutar de todo o bem, dos benefícios desta graça sobre graça que nos alcançou, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. E aqueles que assim vão viver, digam amém. Amém, amém, amém a Jesus. Toda a glória, igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.